E vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a política externa do governo e as relações com os Estados Unidos. Eu converso agora com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e diretor também do IRIS, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa noite. Boa noite. Bom, embaixador, nós tivemos a semana passada muita discussão, muita polêmica com aquela questão da OCDE. Os Estados Unidos acabaram apoiando antes a Argentina e Romênia, já tinha todo um processo em andamento, mas aí, claro que veio aquela cobrança pela posição animadíssima que o presidente Bolsonaro tinha tido antes, naquela reunião com Trump, em que ele prometeu esse apoio. O senhor acha que tem implicações sérias para o Brasil em termos de participação da OCDE? Como é que fica essa questão especificamente? Eu acho que tudo isso, essa exploração toda, foi devido à maneira como foi apresentada para a opinião pública a decisão que foi tomada lá em Washington durante a visita do presidente. O que o presidente Trump disse ao presidente brasileiro é que os Estados Unidos iam apoiar o Brasil para ingressar na OCDE. Acontece que tem uma escala de tempo nisso, porque a Argentina pediu para entrar o ano passado. Agora estão às vésperas da eleição. Se ganhar a oposição, dificilmente a Argentina vai entrar na OCDE a curto prazo. A minha interpretação é que os Estados Unidos apoiaram a Argentina e a Romênia porque sabiam que esses dois países não iam entrar, porque a posição de princípio americana, a posição política dos Estados Unidos, é que eles não querem aumentar o número de países membros da OCDE. E como é que era mais fácil fazer isso? Apoiando dois países que são inviáveis. É isso. Agora, o presidente Bolsonaro acredita que até o ano que vem possa haver uma solução nesse sentido para o Brasil. O processo seria tão rápido assim? Não, é porque todo ano, em maio, pelo que eu soube, em maio do ano que vem, vai se colocar novamente essa questão do ingresso de outros países. Porque tem 6 países que são candidatos, 3 da Europa e 3 aqui da América Latina. O governo americano não quer ampliar o número de países membros porque teme que os países em desenvolvimento fiquem com grande representação. Isso também, sobretudo, daqui da América Latina, porque o Chile já está lá, a Colômbia já está entrando. Então, e na Europa também são países menos desenvolvidos. E eles temem perder, que os países desenvolvidos percam o controle lá da organização. Então, eu acho que o ano que vem esse assunto vai voltar e aí o segundo da fila é o Brasil. Agora, é importante para o Brasil entrar na OCDE porque se comemorou muito essa sinalização pelas reformas e ajustes que o Brasil teria obrigatoriamente de fazer. E é muita coisa que a gente espera que aconteça para a economia entrar nos eixos, né? Inclusive em relação a questões ambientais também há exigências, em relação inclusive a controle de transações financeiras, né? Eu acho que a entrada do Brasil na OCDE é importante. Tem muita gente que é contra a questão de soberania e tal, mas do ponto de vista do Brasil, eu acho que é importante porque dá um sinal para o exterior. Agora nós mudamos, né? Com o novo governo, houve toda essa mudança na política econômica, liberalização, abertura da economia, mas como ainda há uma situação política complicada aqui no Brasil, a entrada para a OCDE é um sinal para a comunidade internacional, para os investidores aqui, que o Brasil vai caminhar na direção de ser um país normal, um país que cumpre as regras, porque tem obrigação de seguir as regras que são discutidas e implementadas pela OMC, pela OCDE. Agora, o acordo União Europeia-Mercosul também envolve muitas exigências em relação ao que o Brasil teria de fazer, não só o Brasil, o Mercosul, todos os países que fazem parte do bloco. O Brasil também teria que avançar, vai mais ou menos no mesmo sentido, não é? Esses acordos de última geração, como se chama, acordos de livre comércio de última geração, eles têm um conjunto de regras, que são regras modernas, regras que alcançam muitos setores, não só a área comercial, tarifas, abertura, redução tarifária, não é isso, são regras, padrões, standards, né? E no caso da União Europeia tem um capítulo especial sobre desenvolvimento sustentável, que é um capítulo complexo, são 17 artigos com vários capítulos que pegam todas as áreas da área ambiental, desde preservação da floresta, mudança de clima,
até uma resolução da Organização Internacional do Trabalho sobre direito dos índios. Isso tudo está no acordo. E acordo que vai ser assinado, porque esse acordo foi concluída a negociação, mas ainda não foi assinado, só vai ser assinado ano que vem. E para entrar em vigência vai levar uns 2, 3 anos. Então nós vamos ter tempo para nos ajustar a essas regras. Agora, o Brasil vai ter que se ajustar a essas regras, que ele mesmo aceitou agora, para poder conseguir o apoio dos parlamentos dos 27 países da União Europeia. Agora, o senhor acha que há possibilidade mesmo de assinatura desse acordo no ano que vem, com todos os embates que nós tivemos, por exemplo, com a França, em torno das queimadas aqui no Brasil, o governo Bolsonaro reafirmando a soberania, o nível que se chegou a essa discussão? São duas coisas diferentes, né? Como eu disse, foi terminada a negociação. Agora o acordo está sendo traduzido, os compromissos estão sendo escritos e, segundo informações que a gente tem, até o fim do primeiro semestre do ano que vem, ele vai ser assinado. Uma coisa é a assinatura. Eu acho que vai ser assinado porque a União Europeia conseguiu o apoio prévio de todos os países, senão não teriam negociado esse acordo. Vai ser assinado aí que começa essa segunda etapa, que é a ratificação por parte dos parlamentos europeus e os parlamentos aqui do Mercosul. Aí é que haverá problema se o Brasil não ajustar a sua política ambiental em relação aos compromissos que foram assumidos no âmbito do acordo. Mas aí nós podemos ter um outro problema, que são as eleições na Argentina. Possivelmente a oposição vai ganhar, a linha ideológica é diferente, a posição política também é diferente e não deve haver um alinhamento com o governo Bolsonaro. Não, aí eu tenho outra visão. Eu acho que a situação da Argentina está tão crítica que qualquer que seja o candidato que se eleja, ou o Macri se reelegendo, ou o Fernandes se elegendo, eles vão assinar o acordo, porque os interesses são muito grandes, sobretudo para o agronegócio argentino, eu acho que eles vão assinar. E eu acho também que eles não vão cometer nenhuma loucura no momento que eles vão negociar com o Fundo Monetário. Então, no que se refere à Argentina, eu sou menos pessimista que a maioria dos analistas. Eu acho que o futuro governo da Argentina não vai criar maiores problemas. Inclusive, vai diminuir a tensão com o Brasil, porque não vai haver motivo para maior conflito, a não ser a divergência ideológica de um governo mais à esquerda na Argentina e um governo de direita aqui no Brasil. Agora, o senhor acha que o governo brasileiro vai aceitar também, porque tem uma posição, por exemplo, o candidato de oposição, ele tem uma proximidade e defende o ex-presidente Lula. Ué, mas isso é um problema deles lá. Você acha e que não aqui interfere? Nós estamos numa democracia, lá todo mundo pode falar com quem quiser. O presidente Lula está preso, enfim. Eu acho que não tem que ver uma coisa com a outra. Pode ser que a relação pessoal entre os dois presidentes não seja a ideal, mas eu acho que institucionalmente a relação entre o Brasil e a Argentina vai continuar normalmente. Nós já tivemos muitas crises com a Argentina e todas elas nós superamos através da negociação, do entendimento. Os interesses do Brasil na Argentina são muito grandes. A Argentina é o grande mercado do Brasil para manufaturas, para produtos industriais. Não tem sentido o Brasil, o governo brasileiro, se atritar com o governo da Argentina quando não há nenhuma razão objetiva para isso. Inclusive a crise da Argentina já tem prejudicado a exportação de veículos, principalmente, isso aparece na balança comercial. Claro, caiu. Esse ano nós estamos arriscados a ter um déficit na balança comercial. Mas aí não é por questão de divergência política ou diplomática entre o Brasil e a Argentina. É por uma questão de política interna na Argentina. Eles estão sem dólares para comprar divisas para importar. E a produção argentina também caiu para exportar. Então o comércio nosso, Brasil e Argentina, tanto a importação quanto a exportação, está caindo. Mas isso não tem nada a ver com divergências ideológicas entre os dois países. E o senhor acha que isso também pode acontecer em relação aos Estados Unidos? Porque aí tem uma posição muito particular do presidente Bolsonaro, a proximidade com Trump e inclusive a intenção de indicar o filho dele para a embaixada exatamente por essa proximidade pessoal. Então ele sempre coloca nesse plano pessoal. O senhor acha que lá também pode prevalecer Estados Unidos, que também tem eleição no ano que vem?
Eu acho que a relação com os Estados Unidos, depois da eleição aqui no Brasil, ela ganhou uma feição nova, quer dizer, há uma proximidade entre os dois presidentes, ideológicas, afinidades e tal. Mas as relações do Brasil e Estados Unidos, institucionais, são muito fortes. Quer dizer, qualquer que seja o governo aqui ou o governo lá, os interesses brasileiros e americanos vão continuar. Eu acho que não vai haver nenhum problema maior institucional, né, da relação econômica, relação comercial, relação financeira entre os dois países. Agora, se mudar o governo lá, eu acho pouco provável. Eu acho que o Trump, a minha visão é que o Trump vai ter problemas, está tendo problemas do impeachment na Câmara, mas até agora, a menos que mude o cenário, até agora o Partido Republicano vai impedir o impeachment no Senado, a votação no Senado, como aconteceu com Clinton, não é? Perdeu na Câmara e ganhou no Senado. Então essa situação vai continuar, mas o que importa, isso já está acontecendo, porque há mecanismos institucionais entre os Estados Unidos e o Brasil. As relações, a gente tem que separar hoje a relação entre o presidente brasileiro e o presidente americano das relações institucionais de governo a governo entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, embaixador, o senhor já esteve em Washington. O quanto que pode influenciar o perfil do embaixador nas relações dos dois países? Olha, eu escrevi um artigo, né, sobre isso, o que é ser embaixador em Washington. Ser embaixador em Washington representa uma atuação muito grande em toda a sociedade americana. E os canais institucionais são muito fortes. Você não fala com o presidente americano, nenhum embaixador fala com o presidente americano. Você fala com o Departamento de Estado, você fala com o Ministério da Agricultura, você fala com o Departamento de Defesa. Esses são os canais institucionais. A relação entre com o presidente americano é feita com o presidente brasileiro. O ministro do Exterior se refere ao secretário de Estado, ao ministro do Exterior americano. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos tem que responder a demandas das universidades, das associações comerciais, dos think tanks americanos, tem que defender interesses brasileiros concretos, comerciais, de investimento, e tem uma agenda muito complexa entre a sociedade civil brasileira e a sociedade civil americana. Então, o trabalho do embaixador brasileiro em Washington é de grande mobilidade e conversa com todo mundo. Você não pode escolher lados lá. Como embaixador do Brasil, você tem que representar o país na sociedade americana, o que é muito complexo, muito delicado, para que o Brasil não se isole ou não se atrite com grupos internos da sociedade americana. Que não é só uma decisão pessoal do presidente, né? Tem muito mais coisa envolvida lá nos Estados Unidos. Porque o embaixador de todos os países lá em Washington, ele não se relaciona com o presidente. Certo. Ele se relaciona com a sociedade civil e com o governo, com os órgãos do governo americano. Qualquer problema maior, não é o embaixador brasileiro que trata com o presidente da República lá, é o presidente da República aqui no Brasil. Quando eu estava lá, era o presidente Fernando Henrique, depois eu fui embaixador também durante o período do Lula, era o presidente Lula que falava com o presidente americano. Perfeito. Embaixador Rubens Barbosa, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Obrigado. Laerte Luciano.